capítulo 3, a estátua de ouro de Nabucodonosor e os 3 amigos de Daniel que serão lançados na fornalha de fogo ardente. Este capítulo 3, ele na verdade é uma narração que tem uma finalidade didática, que é na verdade despertar a confiança no poder de Deus, mostrando que o Senhor ampara, e não desampara os seus fiéis seguidores. Capítulo 3, verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Vamos entender. Esta ideia do rei Nabucodonosor, você percebe que tem uma ligação com o capítulo anterior. Que o capítulo anterior, Daniel, na verdade, ele apresentou o próprio rei Nabucodonosor como sendo a cabeça de ouro da estátua, Então você percebe que a estátua do capítulo 2 tem um reflexo direto na estátua do capítulo 3. Porque essa estátua ou monumento, porque aqui há uma dúvida se era realmente uma estátua ou um monumento, porque na verdade as dimensões aqui apresentadas são desproporcionais, porque apresentando 60 côvados equivale a 30 metros de altura e 6 côvados a 3 metros. Então na verdade seria uma estátua desproporcional, porque ela seria muito alta e muito fina. Então, na verdade, o que apresenta aqui é que talvez essa estátua não tenha sido uma estátua com figura de uma pessoa, mas sim um obelisco. Mas a questão é que a palavra original aqui, em siríaco, no caso, apresenta um sentido de estátua ou imagem mesmo. Então, na verdade, essa interpretação, a melhor sugestão seria que as medidas apresentadas, que talvez não fossem, na verdade, o que você encontra aqui. Então não seria 60 côvados ou 6 côvados na largura. Então, na verdade, de uma forma ou de outra, se era um obelisco ou uma estátua em forma humana, o grande objetivo é mostrar a soberba e arrogância de Nabucodonosor, após ele saber que, na verdade, ele era o grande imperador, o grande dominador do mundo. E ele apresenta aquela estátua, aquela imagem, como sendo, na verdade, uma imposição. E nós veremos mais aspectos aqui na frente. Olha aqui no versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vejamos. Ele obriga todo o seu sistema, que tem todos os dominadores, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, enfim, todos aqueles que são dirigidos por ele, estão debaixo de sua autoridade, e que todos deveriam comparecer à consagração da estátua, quer dizer, a inauguração da estátua. Era um evento, na verdade, um evento político. E você percebe que essa ordem, ela vai avançar por todo o império de Nabucodonosor. Aqui todos eles teriam que comparecer diante dessa imagem. Aqui no versículo 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, todos eles, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então veja bem, ele passou a ordem, tudo se cumpriu, todos vieram. E o arauto apregoava em alta voz. Sabe que o arauto é aquele que anuncia o evento, Aí ele dizia: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quer dizer, todos os dominados, na ocasião os vassalos de Nabucodonosor. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então a ordem aqui era que todos deveriam se prostrar e adorar a imagem quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. E aí você vai perceber que aqui tem algo muito interessante. Eu vou falar mais na frente, eu vou avançar. 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto,
No mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí a questão toda você pode falar assim, mas como todos os povos, todos os dominados, ali não é um lugar, né, localizado no campo de Dura, que é uma província de Babilônia? Resposta sim. E a resposta óbvia para isso é que ali não se refere a todos os habitantes do império, mas sim aos representantes deste império, porque na verdade todos os líderes, os prefeitos, os sátrapas, governadores, todos os chefes que estavam submissos ao rei Nabucodonosor, eles estavam presentes, então eles representam a totalidade do império dele. 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, quer dizer, da Babilônia, e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Isso aqui é uma saudação comum, você desejando vida longa ao rei. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja bem, por enquanto, a grande questão aqui é o seguinte: os 3 amigos de Daniel, que foram colocados em cargos importantes pela influência de Daniel, eles se colocaram como opositores ao sistema implantado pelo rei Nabucodonosor. Quando o rei fica sabendo, ele vai inquirir para saber se é verdade. E ele diz: se vocês não cumprirem a ordem, aí eu quero ver quem vai livrar vocês, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Aí você vai começar a entender o que acontece aqui. Na verdade, quando Nabucodonosor levanta essa imagem, ele é uma prefiguração do anticristo. Veja bem, uma prefiguração do anticristo, porque todo o sistema da estátua de Daniel, que nós vimos no capítulo 2, exemplifica as dominações no mundo antes da volta de Cristo, ok? Então, na verdade, essa atitude do Nabucodonosor, ela prefigura a atitude do anticristo na grande tribulação, porque ele vai estabelecer a imagem da besta e todos deverão adorar a imagem da besta. E quem não adora a imagem da besta, automaticamente é sentenciado e morto. E aqui você vai ver que realmente acontece isso. E você fala, mas quem levantou Nabucodonosor não foi Deus? Sim, não somente Nabucodonosor, até o próprio anticristo é ele também que levanta. Porque se você olhar, ele levanta para a operação do erro. Mas você vai perceber que Sadraque, Mesaque e Abdenego, na verdade eles simbolizam aqueles que são fiéis a Deus e que automaticamente são preservados de toda a ofensa e tentativa do inimigo. Aí você percebe claramente aqui, ó, no 15, que ele afronta, ele fala: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar. Aí no 16, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quer dizer, eles bateram de frente, negaram-se cabalmente a obedecerem aquela ordem.
Aquela ordem que era uma ordem de arrogância, de presunção, que também nos lembra um outro elemento muito destacado, que foi no passado aqui, o rei Senaqueribe, rei da Síria, quando tentou invadir Jerusalém. Você tem várias narrativas, como Isaías 36, tem o livro de Reis, livro de Crônicas. Então a arrogância dele aqui equivale para trás ao Senaqueribe, que tentou insultar o Deus de Israel, e Deus automaticamente destruiu o exército dele, 185 mil homens. Agora, se você quiser voltar mais atrás ainda, o primeiro a se levantar contra Deus, que foi, na verdade, o Nimrod, na Torre de Babel, lembrando que a Torre de Babel é onde? Em Babilônia, e aqui é a Babilônia, o mesmo lugar da Torre de Babel. Lembrando que lá na frente, no Apocalipse, quando você tem a Babilônia caindo, que também é o império do anticristo, então fechando tudo você entende. Esse é um sistema opositor e eles bateram de frente. 18. Ó. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Lembre-se que o 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Veja, essa narrativa da roupa, do chapéu e etc. é para mostrar que eles foram lançados imediatamente. Não teve espera, não. Eles foram lançados do jeito que eles estavam. 22. Ó. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a palavra do rei apertava, quer dizer, o rei está virado, forçando que eles lançassem. Então as medidas de segurança não serão totalmente tomadas. Ó. A chama do fogo, ó aqui, matou aqueles homens aqui, que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego, quer dizer, como o rei apertava, o forno super quente, quentíssimo, né? Aí automaticamente aqueles que foram levar, pelo impulso, eles morreram do próprio calor quando foram arremessar os 3. Detalhe, hein? Eles são queimados antes de jogar na fornalha, enquanto os outros não. 23. Ó. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quando ele fala filho dos deuses, ele quer dizer, na verdade, um anjo. Ele quer dizer algo sobrenatural. É que na cultura monoteísta, né, na verdade é a nossa, na cultura monoteísta, nós evidenciamos um Deus, né, o Senhor. E na cultura politeísta, os deuses. Então quando ele fala filho dos deuses, né, homem passeando, né, e aí ele fala o filho dos deuses, ele quer dizer, na verdade, o que seria um anjo. Porque os filhos dos deuses, nas mitologias, são os nefilim, são aquelas questões todas, aquelas questões culturais que nós entendemos, né? Os deuses do panteão e etc e tal. Aí ele fala, eu vejo um filho dos deuses, que na verdade ele viu o anjo do Senhor que estava guardando. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Veja que agora, quando ele coloca, ele já sabia que eles eram servos do Deus Altíssimo. Você fala, sabia? Sim, porque Daniel revelou tudo para ele no capítulo anterior da estátua. E ele sabe muito bem de onde eles vieram, que eles são judeus. Eles vieram de onde? De Jerusalém. Então automaticamente eles servem ao Deus Altíssimo. Como ele viu que agora o negócio pegou, aí ele já começou a tratá-los de uma forma diferente. Ele fala assim: saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos,
nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É o sobrenatural de Deus. Era a promessa que Deus deu aos seus filhos, a promessa que o Senhor dava de livramento, está lá no profeta Isaías. Isso se cumpriu aqui, ó. Eles não tinham nada, absolutamente nada. 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo, aí aqui ele já chama anjo, na forma que é a forma correta, né? E livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja que aqui tem Deus minúsculo e maiúsculo. Saiba que no original não tem isso. 29. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abdenego na província de Babilônia. Olha só, o capítulo acabou, mas as explicações não. Primeiro você percebe que a soberba desse rei fez com que ele colocasse um ponto de idolatria. E aí, como eu falei, isso prefigura o anticristo, mas também já foi para trás outras situações semelhantes. O grande valor didático que eu falei é incentivar a fé em Deus e crer que ele sempre livra. Aí você viu que ele chama o camarada de filho dos deuses. Você sabe que filho dos deuses, na verdade, é anjo. Ele mesmo coloca na frente. Quando os três saem ilesos. E os três, na verdade, eles prosperam. Isso aqui mostra que eles, quando fiéis a Deus, prosperavam. Isso equivale à grande tribulação. Você percebe que durante a grande tribulação, você tem os 144 mil marcados, que tem a marca de Deus. Em contrapartida, você tem os marcados da besta, que são os do capítulo 13. E os que são marcados de Deus não sofrem dano algum. Isso aqui equivale muito bem. Agora você pega outro sentido. No Egito, o livramento veio na umbral das portas pela automaticamente fidelidade do povo de Deus à ordem que ele deu. Aqui eles estão fiéis à ordem do Senhor. Beleza. Agora a última situação que deve ser tratada, e essa de repente você ainda não percebeu, é a ausência de Daniel. Porque você fala, realmente, os três aparecem, mas o Daniel, por que não aparece? Porque com certeza, Daniel aqui estava dentro do sistema e ele não se negou a cumprir a ordem. Aí você pode falar, mas será que ele não saiu, foi viajar? Impossível. Todos os grandes estão aqui reunidos. E se eles não estivessem no dia da inauguração, estariam nas outras cerimônias. Então não tem como isentar aqui o Daniel. Até porque nós devemos entender o seguinte, a questão dos três se recusarem era necessário para mostrar como exemplo que Deus livra, mas que o cativeiro era uma permissão de Deus, ou seja, era um plano objetivo, uma correção de Deus. Porque nós devemos entender, isso nós aprendemos lá atrás, nos livros dos reis, de crônicas, que quando Deus mandou o povo dele para o cativeiro, a finalidade justamente qual era? Que eles sofressem, que eles tivessem uma comida diferente. Você viu que ele deu o livramento da comida para Daniel e seus amigos, correto? Eles tinham que ter uma cultura diferente, você vê que a cultura é diferente. Eles teriam que obrigatoriamente servir aos outros deuses. Então você pensa que se esses três aqui, somente eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, se negaram, e todos os judeus que estavam espalhados dentro do Império Babilônico, o que eles fizeram? Bateram de frente? Não. Então nós devemos entender que, assim como todos os judeus e Daniel inclusive, eles estavam simplesmente fazendo aquilo que o próprio Deus mandou que eles fizessem. Que eles deveriam ir por cativeiro, porque não guardaram os sábados, não guardaram as leis, não guardaram os mandamentos, não fizeram nada. Então, o que Deus colocou foi justamente para que eles sofressem pela sua falta de obediência ao próprio Deus. Então, a ausência de Daniel aqui, por mais que queiram aliviá-lo, fica difícil de aliviar, porque Daniel com certeza está dentro do sistema, como todos os demais judeus estavam também. Agora, a rejeição de Sadraque, Mesaque e Abdenego é uma comprovação de que Deus automaticamente livrava e livraria a qualquer momento.
mas esse caso aqui é em especial para reforçar a fé e a fidelidade em momentos extremamente difíceis. E por contrapartida, mostrar o grande raiva de Nabucodonosor, que simboliza o anticristo, e mostrando que quando Deus livra, não tem nada, nem ninguém que possa quebrar essa proteção. Este foi Daniel capítulo 13, capítulo grande, mas de muita importância.